Peço licença para cumprimentar especialmente as deputadas Leninha, que está aqui no plenário, deputada Beatriz, Andréia, Laura, Ana Paula, estão todas no plenário. E também peço licença aos deputados para cumprimentar especialmente o deputado Irineu, que eleito nessa legislatura, é da nossa querida cidade, e quando fui prefeita no nosso município, ele presidiu a Câmara dos Vereadores, onde nós pudemos celebrar inúmeras parcerias e também muitas vitórias para o povo da nossa cidade, em particular para os servidores públicos. Muito bom ter aqui com a gente, deputado Irineu. Eu tenho ouvido atentamente, e é uma oportunidade também para conhecer as trajetórias, as ações dos deputados, daqueles que estiveram aqui e daqueles que estão entrando nessa legislatura. Muitos eu ainda não sei o nome, não guardei o nome, não conheço a história, mas ouvindo atentamente, a gente percebe a diversidade de trajetória, de posicionamentos, e que eu tenho a expectativa de que a gente possa, através de um diálogo, construir consensos e debater de forma civilizada as nossas diferenças. Certamente serão inúmeras. E eu quero aqui apresentar um pouco do que eu trabalhei muito na legislatura passada, mas também quero fazer algumas considerações sobre algumas preocupações que eu tenho nessa conjuntura presente. Na legislatura passada, e faz parte da minha trajetória, até porque já fui sindicalista, como Bia, como Leninha, sempre trabalhei muito no meu mandato parlamentar a luta em defesa dos direitos do povo e, em particular, em defesa dos direitos das mulheres. Também trabalhei muito a questão das lutas que eu digo que trabalham a humanização das nossas cidades, incluindo aí a luta pelo transporte coletivo, as questões ambientais, as questões culturais, mas também travei uma luta importante, faz parte da minha trajetória, desde a época em que eu fui vereadora, que é a luta contra os privilégios da política, na política e também dos políticos. Na legislatura passada, tão logo eu entrei aqui, apresentei um projeto de lei colocando fim à aposentadoria especial dos parlamentares mineiros. E nós conseguimos aprovar esse projeto. De forma que, nessa legislatura, todos os deputados que foram eleitos para essa legislatura não terão mais a aposentadoria especial e se submeterão a todas as regras preconizadas pelo INSS. E avisando já de antemão, também não aceitei ficar no IPLENG e pedi a minha filiação ao regime geral da Previdência Social. Então, acho que foi importante conquista, mas como eu ouvi várias intervenções no plenário de vários deputados, que muitos privilégios foram extintos, inclusive esse, eu quero colocar que nós ainda temos privilégios que, na minha opinião, devem ser extintos. Os deputados dessa casa recebem auxílio moradia, que é tão combatido em todo o Brasil, para o judiciário, para o legislativo, para todos os poderes. E a gente, para poder criticar esse privilégio dos outros poderes, nós temos que acabar com o nosso aqui nessa casa. Eu nunca recebi auxílio moradia, particularmente na legislatura passada. E foi por essa razão que eu protocolei um projeto de lei nessa legislatura, propondo o fim do auxílio moradia para o Parlamento Mineiro. Mas os privilégios não param por aí. Ainda continua tendo o privilégio da verba paletó, onde os deputados que entram recebem R$25 mil de verba paletó. E no último mandato também recebem uma verba paletó. Também entrei com um projeto de lei propondo o fim
das chamadas verbas paletó para os parlamentares de Minas Gerais, que eu também não recebi. E nós também temos um outro privilégio, na minha opinião, que são as diárias de viagem. E percebam bem, eu não estou aqui querendo falar, olha, aquele parlamentar que viaja, que fica num hotel, que gasta dinheiro com gasolina, que tem outras despesas, não estou propondo o fim do ressarcimento. Mas essa verba, como está hoje, eu alerto a mesa da Assembleia, ela é salário, inclusive incide sobre ela imposto de renda. O deputado recebe essa verba, que é de R$ 6.753 por mês, ele recebe ela independente de comprovação. Isso é salário. Isso é privilégio. E eu, então, entrei com um projeto de lei propondo o fim da verba auxílio diária de viagem, colocando ela como verba indenizatória. Ou seja, para recebê-la, tem que apresentar comprovação. Então, aqueles deputados e deputadas que colocaram aqui que nós não temos mais privilégios, ainda tem esses. E se a gente quer acabar com privilégios e se aproximar da população, inclusive para aumentar a nossa credibilidade, nós temos que votar esses projetos de leis e aproveito, então, para pedir o apoio de todos os deputados e deputadas dessa casa para aprovar esses projetos de lei. Essa é a primeira parte da minha intervenção, mas no sentido de explicitar o trabalho que eu desenvolvi. Não poderia também deixar de falar sobre o trabalho em defesa dos direitos das mulheres. Nós atuamos aqui na legislatura passada com a Comissão Extraordinária das Mulheres e, por reconhecimento dessa casa, de todos os parlamentares, nós transformamos a Comissão Extraordinária de Mulheres em comissão permanente, porque ela teve um papel fundamental. A gente trouxe para essa casa a pauta, a agenda, a luta, a mobilização e também conquistas para as mulheres do nosso Estado. Então, esse foi um trabalho que nós desenvolvemos e que nós pretendemos continuar a desenvolver nessa casa. Quero também dizer de uma preocupação. Hoje, os jornais, eles, na Folha de São Paulo, ele abre dizendo que 9 estados pedem ao Supremo Tribunal Federal que autorize o corte nos salários dos servidores. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Pará e São Paulo apoia. No segundo parágrafo, segundo parágrafo, ele diz: o grupo de estados pede ainda que volte a valer a medida que também em cenário de perdas de receitas permite que o Executivo ajuste os limites financeiros dos demais poderes e do Ministério Público, no caso em que eles não o façam. Vocês percebam bem que em caso de perdas de receita. E eu quero dizer da minha preocupação, porque nós temos pelo menos 3 iniciativas do governo do Estado. A primeira, quando ele apresentou no relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2018, ele modifica o cálculo da contabilidade dessa prestação de contas, colocando a despesa de pessoal, que era de 60%, não apenas do governo Pimentel, mas do governo que antecedeu o governo Pimentel, a despesa de pessoal que estava em 60% da receita corrente líquida, ela passou agora, nesse relatório de gestão fiscal, para 80% da receita corrente líquida. Não vou entrar nas razões
que foram colocadas para isso, mas particularmente, sinteticamente, porque inclui nessa despesa a despesa integral com inativos. Qual é a consequência dessa mudança na contabilidade? Que, aliás, era praticada pelo Tribunal de Contas, tal como no Estado. As contas dos governos anteriores foram aprovadas pelo Tribunal de Contas com a contabilidade anterior, e agora nós temos essa mudança. Ela significará, e já está significando, que Minas adota todas as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ontem, quando um deputado reclamava, me parece que o deputado Douglas, ou solicitava do governo do Estado a contratação dos 1.560 policiais, onde foram canceladas as contratações, já é consequência dessa mudança que houve no relatório de gestão. Nesse relatório de gestão, que significa adotar todas as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode mais fazer concurso, não pode mais contratar pessoal, os salários estão congelados e mais, Bia, quinquênios, vantagens pessoais não poderão ser concedidas, e não é só apenas para o Executivo, para todos os poderes. Com isso, e dessa forma, o governo enfrenta o problema da sua despesa, que, aliás, trata da reforma administrativa, que eu não tive tempo ainda de estudar. A única coisa que eu sei é que foram diminuídas as secretarias e que ele anuncia um corte anual de 1 bilhão, e a gente vai ter que ver isso aí direitinho, porque... 4? Em 4 anos, de 1 bilhão em 4 anos, eu ainda não li a reforma administrativa, não é? Mas que nós vamos ter que estudar, mas me parece que a linha do governo não é uma linha ainda de discutir uma política para o aumento da receita. Todas as iniciativas do governo é uma linha de enfrentamento à despesa, em particular, elegendo como alvo o servidor público e o serviço público. Porque imagina, Tramonte, a segurança pública é um problema crucial. Faltam policiais, até porque muitos estão aposentando. 1.560 policiais não poderão ser contratados, mas continuarão aposentando. Como é que ficará a política de segurança pública? Essa casa, então, deverá se posicionar, não sobre o relatório de gestão, mas se posicionar em relação a outra medida que o governo submeterá ao Legislativo, que é a sua política de adesão ao regime de recuperação proposto pela União, que, aliás, propõe apenas o enfrentamento da despesa. Vamos congelar salário, poderemos até demitir servidor efetivo, não conceder vantagens pessoais e vamos privatizar a CEMIG, a Copasa, o BDMG e as estatais que nós temos em Minas Gerais. Eu quero concluir, presidente. Eu ainda tenho alguns minutinhos de tolerância. Eu posso só passar a tolerância, a palavra presidente. pela só para ordem. concluir, presidente. Quantos minutos? 2 minutos? Só para concluir. 2 minutos, por favor. Eu quero dizer para todos os deputados que despesas, sim, precisam ser enfrentadas, mas as receitas também. E receitas no nosso Estado poderão ser obtidas se o governo do Estado liderasse, e eu toparia participar desse processo, liderar uma articulação para conversar com a União, para devolver a Minas Gerais o que ela deve, porque Minas Gerais teve um confisco pela Lei Candir de 135 bilhões, e ninguém fala nisso. Minas Gerais deve à União em torno de 95 bilhões. Não é a Lei Candir, é uma dívida de Minas com a União. Mas é uma dívida que foi federalizada e que o próprio economista Mendonça de Barros reconhece o erro, porque os juros são estratosféricos
E essa dívida, quanto mais paga, mais a gente deve, e Minas não sai desse atoleiro e dessa sangria que a gente tem. Então, concluindo, eu gostaria que o governador apresentasse uma proposta para potencializar a receita do nosso Estado. Porque hoje discutir só a despesa significa apenas colocar o servidor público e o serviço público como bode expiatório da crise fiscal do nosso Estado. E mesmo que arroche, mesmo que sangre o servidor público, não irá resolver o problema do nosso Estado. Apenas imporá um sacrifício muito grande ao povo de Minas Gerais e ao servidor público do nosso Estado. Muito obrigada.